sou a Anali e eu falo aqui da cidade de São Paulo, onde eu nasci há 51 anos. E, bom, eu sou apaixonada, formada e especializada em comunicação humana, especificamente comunicação corporativa escrita. E eu escolhi comunicação para estudar e para atuar como profissional, porque eu sou apaixonada por pessoas. E se tem um jeito gostoso de a gente compreender as pessoas, é observar como elas se comunicam. É muito gostoso isso. Mas foi conhecendo o Devananda que eu tive uma confirmação, uma espécie de certeza mesmo, de que eu tinha escolhido isso por algum motivo. E, enfim, eu acho que como a maioria aqui, na infância já a gente percebeu que a vida não era só aquilo que os nossos olhos são capazes de ver, né? É muito mais do que isso. E eu sempre prestei muita atenção no que as pessoas dizem, no que as pessoas fazem e muito na relação das pessoas com Deus. Mas, embora na infância eu não entendesse isso, obviamente, eu percebia que as coisas não se encaixavam. O que as pessoas diziam, o que elas faziam e o que elas falavam sobre Deus, tinha alguma coisa errada. Eu cresci observando isso e tentando entender isso. Tanto é que já na faculdade mesmo eu decidi que, na faculdade de comunicação social, eu decidi que eu não ia atuar no mercado publicitário, eu decidi que eu ia atuar dentro das empresas, ajudando, facilitando a comunicação entre patrões e funcionários, que é terrível, né? Costuma ser terrível. E, enfim, eu nasci numa família católica não praticante, e passei, logo depois da primeira comunhão, eu disse aos meus pais que eu não queria continuar no catolicismo. O catolicismo não me ajudou muito, não me iluminou muito, não trouxe muita coisa para mim. Então eu disse aos meus pais que eu queria conhecer a religião de uns amigos meus, que era Umbanda. E eles não foram contra, eles não me proibiram. E eu fui conhecer. Mas pouco tempo depois, já com 17 anos, eu conheci o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e no fim acabei conhecendo a doutrina espírita, e ali nesse centro eu fiquei por 7 anos, estudando a doutrina espírita. Depois disso, eu ainda fiz mais 4 anos de cursos complementares. Esse centro, o Nosso Lar, ele é bem tradicional aqui na Zona Norte de São Paulo, que é onde eu moro, e ele é dedicado justamente ao ensino e à divulgação da doutrina espírita, né? A minha família, depois que optou pelo espiritismo, a gente agora está na 2ª geração, já no Nosso Lar, estudando lá. A gente já tem a 2ª geração que a gente bota lá estudando. Mas, então, vocês imaginam, né? Mais para frente vocês vão ver que eu não tenho religião hoje. E imagina qual foi a reação da minha família quando eu disse que não queria mais ter religião. E nem conto para vocês, então, quando eu disse que não ia comer mais carne, o banzé que virou na família. Mas, enfim, como muitos, eu achei que eu tivesse encontrado no Espiritismo todas as respostas, né? E por quase 30 anos, foi assim que eu me senti, né? Depois que eu terminei os estudos, foram 11 anos de estudos, eu me aprofundei bastante, aí eu comecei a trabalhar, comecei o voluntariado na doutrina e cheguei até a expositora de classe, é assim que fala, né, no Espiritismo. Mas depois desses 30 anos, começou a acontecer alguma coisa que eu não sei explicar, não vou nem tentar explicar. Mas os conceitos básicos do espiritismo começaram a cair, começaram a sumir de dentro de mim. Eu lutei muito contra isso, mas eu percebia que
quanto mais eu olhava para a doutrina e quanto mais eu tentava ajudar as pessoas que me procuravam no centro, menos eu conseguia, menos eu tinha respaldo na doutrina, eu já não tinha mais o que dizer. Até que eu percebi que aquilo que eu pregava já não encontrava mais lugar dentro de mim. E aí finalmente eu resolvi ceder. E meu coração, na verdade, dizia para eu parar de resistir, né? Porque tinha chegado a hora de conhecer outra coisa, de aprender coisas novas. Então eu parei de resistir e me entreguei. Eu não me senti mal por essa necessidade. Agora, o que eu não esperava é que, no meio dessa limpeza que a minha alma fez, não foi uma coisa racional, por isso que eu falo alma, né? Eu não pensei em fazer isso. Eu não analisei e disse assim, olha, não está respondendo mais, eu vou trocar de religião, vou trocar de doutrina. Não foi assim que aconteceu. Foi de dentro para fora, foi do meu coração mesmo, que eu passei a sentir que aquilo não era mais para mim. E só que no meio dessa transformação, eu percebi que Deus foi junto. Eu perdi Deus, eu fiquei perdida, e demorou um tempo para eu entender que aquilo que eu estava sentindo era uma transformação também do meu conceito sobre Deus. Eu não achava que não batia para mim que Deus fosse um ser que cobrasse tanto assim das pessoas e que ele tivesse essa postura tão austera com os filhos. Eu achava que se Deus é amor, ele não é a fonte do amor, ele é o próprio amor. Tinha alguma coisa que não estava batendo. E até eu entender que eu precisava substituir esse Deus também dentro de mim, foi um momento bem doloroso mesmo. Foi como se eu tivesse perdido o chão. Foi bem isso que aconteceu. Foi um momento praticamente de loucura que eu senti. Mas assim, enquanto isso acontecia, a vida não para, né? A vida da gente não para. E praticamente ao mesmo tempo, eu comecei a enfrentar uma série de provações bem duras assim na minha vida. E eu não vou entrar em detalhe sobre isso, até porque não é o nosso objetivo aqui hoje, né? E também porque é uma coisa que vocês todos conhecem, né? Faz parte da vida. É um filme que todo mundo já viu. Então, não tem por que a gente entrar em detalhes sobre isso. Mas o fato é que, no meio dessa bagunça toda, dessa transformação e dessas provações todas, eu pedi ajuda para quem? Eu segurava na mão de que Deus. Porque, por mais que o meu coração dissesse que a minha intuição me dissesse que tem um Deus que é o verdadeiro, foi assim que surgiu dentro de mim, eu conheci ele só pelo nome, eu não tinha tido contato com ele ainda. Eu não conseguia fazer esse contato. E essa foi minha primeira experiência de não comunicação, de comunicação zero, começando por mim e Deus. E essa tristeza, aquela tristeza que quando eu era criança eu via nas pessoas, aquela confusão de agir de uma forma, falar e ter uma doutrina sobre Deus que não ajuda em nada, aquela tristeza que eu via quando eu era criança, eu comecei a sentir, eu experimentei essa tristeza. E por mais que eu tentasse doutrinar a mim mesma, por mais que eu tentasse dizer para mim o que fazer, eu não encontrava respaldo, né, em nada dentro de mim. E foi um momento assim de verdadeira dor. Eu nunca senti tanta dor na minha vida, porque é uma sensação muito esquisita você achar que Deus não está te ouvindo, que Deus não está nem aí para você, porque era essa sensação que eu tinha, que ele tinha me largado, né? E aí, por mais que eu tentasse me concentrar no fato de que eu ia encontrar,
esse outro Deus. Mas isso era racional demais para o momento, né? Então, eu sempre digo que saber é uma coisa, mas sentir é outra completamente diferente. Eu queria sentir Deus, e eu não conseguia. Aí virou tudo um ruído só. Em comunicação a gente fala assim, né? Virou um ruído, um barulho. Não tinha comunicação, não saía comunicação de forma alguma. E no meio dessa bagunça, o Devananda fala sempre em entropia, né? Entropia em comunicação aparece 3 vezes, de 3 maneiras diferentes. Mas normalmente significa que o tanto de dados que você carrega, que você veicula, e o tanto efetivamente de comunicação que você consegue. E isso não estava acontecendo, de jeito nenhum, não tinha nem um tantinho assim de entropia. E aí virou uma bagunça, né, na minha vida. E eu não tinha com quem falar, minha família nem aceitava ouvir o que eu tinha para dizer. E os meus amigos também a maioria não tem religião, então ficou muito complicado. E aí no auge dessa loucura, dessa loucura mesmo, né? A Eriana Simões, que é nossa amiga aqui no grupo, né? Ela me convidou para fazer um mapa astrológico védico. E para encurtar a história, eu só aceitei na 3ª vez que ela me chamou. Na 3ª vez. E quando eu comecei a conversar com o Devananda, a primeira pergunta que ele me fez, que é a pergunta que ele faz para todo mundo, é: o que te fez procurar um astrólogo védico? E aí eu pensei comigo, nada, eu nem sabia que existia um astrólogo védico, né? Eu não conhecia isso, eu nunca ouvi falar dos Vedas. Como eu disse, eu estudei a doutrina espírita muito aprofundadamente, e na doutrina eu nunca ouvi falar de Vedas. E eles, sobre os devotos de Krishna e sobre o hinduísmo, inclusive contemporâneo, né? Nem tocam no assunto de hinduísmo antigo. Eles dizem que os caras estão errados, e fim de papo, né? Então, eu não tinha uma ideia muito positiva do que eu estou vendo aqui com vocês hoje. E então, essa diferença, logo no começo do mapa astrológico, eu percebi uma diferença muito, muito grande entre os conhecimentos védicos e o que eu tinha aprendido em toda a minha vida, em outras doutrinas que eu conhecia. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, quanto tempo, né, vai levar para esse planeta responder a todas essas filosofias, né? Porque nós já tivemos tantas, né? Será que nenhuma vai conseguir atingir esse objetivo? Até quando que a gente vai sofrer, né? Até quando que as pessoas vão continuar nesse sofrimento? E nesse instante, eu comecei a olhar para dentro de mim e a perceber que entre os propósitos pessoais e os propósitos coletivos que eu tinha com aquele mapa, porque sempre a gente tem isso, né? Quando é de um jeito ou de outro, quando a gente faz um serviço desse tipo, a gente tem algum tipo de propósito. E eu percebi que o que mais se destacava dentro de mim, por mais que eu quisesse entender o que acontecia comigo naquele momento, e eu disse isso para o Devananda, o que mais se destacava dentro de mim era a minha vontade de estudar, de entender onde é que ocorre a falha de comunicação entre as pessoas, entre a criatura e o seu criador. Como é que pode acontecer uma coisa dessa, né? Eu não consigo entender. E é isso que eu acho que me trouxe até aqui, na verdade, né? A Eriana foi um meio, né? Mas eu tinha essa necessidade de buscar mais, de conhecer mais, e agora eu busco entender isso. Não é à toa que comunicação é uma necessidade básica, né,
do ser humano. Imagina a comunicação com Deus. É nisso que eu tenho esse foco, que eu tenho o meu foco. Eu acho que o que me trouxe até aqui foi justamente isso, essa necessidade de compreender, de melhorar a minha própria comunicação com Deus e de ajudar as pessoas a pararem de sofrer por falta dessa comunicação. Eu fico me perguntando, será que é necessário religião? Será que tem que ter sempre intermediário? Será que tem que ter ritual? Será que tem que estar acima de não sei o quê, ou na sala tal? Eu não sei ainda. Eu busco isso, essa compreensão, e a minha vontade maior é de dividir isso com as pessoas mais cedo ou mais tarde. Eu preciso estudar bastante ainda, mas com certeza o meu foco está nisso, em compartilhar isso com as pessoas. Por isso que eu acho que eu cheguei até aqui, depois de tudo que eu passei, zerei tudo que eu sabia sobre Deus, que eu achava que eu sabia, né? Achava que eu soubesse sobre Deus, eu zerei tudo isso e comecei de novo. Então, esse é meu caminho agora, e eu estou muito satisfeita por estar aqui com vocês. Basicamente é isso. Obrigada. Anali, na sua fala você disse que é apaixonada por pessoas e a forma de compreendê-las é observando as suas ações e como elas se comunicam. Você vai juntando as peças para entender o todo. Assim você vai se comunicando com Deus, juntando as peças, analisando cada conhecimento, os mínimos detalhes, em busca de compreender o todo. Te digo que, apesar de você passar por várias provações, você não se entregou, segue em frente, firme seus propósitos. E quando você traz o conceito que Deus é amor, é porque lá no fundo do teu coração, você sabe que Krishna sempre esteve a teu lado. Muito obrigada pela sua participação, nos iluminou bastante. Namastê. Eu que agradeço a todos pela oportunidade, e é isso. Namastê.